Salve família! Chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no Brasil. E eu voltei, tá? Ficamos uma semana sem publicar aqui por imprevistos dentro do cotidiano mesmo, fora do canal, mas voltamos, tá? E agora realmente com 2 vídeos por semana, que é o comum já aqui no África Mamba. Agradecendo vocês, porque a gente ultrapassou 700 pessoas inscritas justamente na semana onde eu não publiquei nada. Então, cara, vocês são fantásticos. Muito, muito obrigado mesmo a quem curte esse vídeo aqui, que é muito importante para ele chegar mais longe. Quem se inscreve e quem indica o canal para mais pessoas, porque vocês realmente é quem fazem o canal chegar a mais longe. Eu faço conteúdo, mas vocês é que espalham, vocês é que engajam, vocês que são a razão desse canal existir, tá? Primeiramente, pessoal, agradecendo vocês que chegam lá no Instagram, AfricaMambaBR, e também quem aí puder contribuir financeiramente na chave Pix, tá aqui na descrição, tá bom? Porque, assim, eu tô fazendo aqui a gravação, eu sei que não é o melhor, a melhor qualidade que vocês esperam, assim, mas aos poucos a gente vai tentando investir alguma coisa no projeto, inclusive com uma webcam e tal, mas a gente vai fazendo do jeito que dá, tá? Porque eu sou que nem vocês, tá? Não é porque eu tô aqui, porque tenho mais dinheiro que vocês, porque eu sei mais do que vocês, eu sou que nem vocês, tá? Eu estudo futebol africano e eu tento fazer do jeito que eu posso, tá? Com as ferramentas que eu posso, e eu peço paciência para vocês com as qualidades dos vídeos, a qualidade, no caso de filmagem, porque, enfim, é um projeto independente, você sabe como é difícil manter um projeto assim, tá? Vamos lá, hoje é o primeiro vídeo que vai servir como uma introdução para esses vídeos que a gente vai fazer sobre Copa do Mundo. E esse vídeo é atemporal, é o vídeo que você pode mandar para as pessoas que vão assistir as seleções africanas na Copa do Mundo, quem está vendo esse vídeo antes da Copa do Mundo, ou depois da Copa do Mundo, ou mesmo durante uma Copa Africana de Nações. Esse vídeo é atemporal, porque hoje a gente vai falar sobre o termo escola africana no futebol, tá? A gente vai para a Copa do Mundo, para a Copa Africana de Nações, e sempre se tem esse termo utilizado quando a gente vai fazer análise. O termo escola africana de uma forma comunicacional, para a gente comunicar de uma forma mais facilitada, eu acredito que ele possa até servir, assim como a gente fala, né, escola sul-americana no futebol, mas às vezes, ou muitas das vezes, isso é utilizado nas análises, nos grandes veículos de comunicação. E aqui no Brasil, a gente já está acostumado, querendo ou não, né, a ter análises bastante rasas sobre seleções africanas quando a gente chega em Copa do Mundo, quando a gente chega em Copa Africana de Nações. A gente tem grandes exemplos do futebol africano, como o Camarões de Roger Milá em 94, como a Nigéria, campeã olímpica, inclusive batendo o Brasil numa semifinal, e parece que mesmo assim, temos Gana também na Copa do Mundo de 2010, mas mesmo assim a gente sempre vai dar de frente com um reducionismo quando o assunto é futebol africano, tá? Como se o futebol africano fosse um amontoado de coisas, ou como se fosse unicamente uma coisa, quando nós estamos falando de um continente que é a África, o continente africano. E vamos lá, tá? A África não é um país. O continente africano tem 54 países. Então, o primeiro questionamento que eu coloco para vocês: como é que a gente pode definir o termo escola africana de futebol com um continente que tem 54 países, cara? Começa aí, tá? Esse é um vídeo para a gente começar a perceber como a Copa do Mundo, por exemplo, de 2022 no Catar, vão ter 5 representantes, 2 representantes do norte africano e outros 3 representantes da África subsaariana. E entre essas 5 seleções, não tem como a gente analisar essas seleções simplesmente falando sobre escola africana. Até porque no norte africano a gente tem uma metodologia no desenvolvimento do futebol, e até mesmo entre os países do norte africano, tá? Porque se a gente for analisar o futebol africano a partir da escola tunisiana, é de uma forma, e a escola mesmo marroquina, mesmo que seja na mesma região ali, são metodologias diferentes, tá? A escola marroquina é uma metodologia, um estilo de futebol, um DNA de futebol bem diferente dessa atual metodologia da Tunísia. Então, até mesmo se a gente for avaliar aquele termo do mundo árabe, que na verdade é como se fosse tudo igual e não é, a gente já entra em contradição aí, tá? Da mesma forma que a gente vai analisar também o futebol senegalês, o futebol camaronês e o futebol ganês, que apesar de estar na região da chamada África subsaariana,
não tem o mesmo processo de desenvolvimento, são outras metodologias, um DNA de futebol diferente em Senegal, é um outro DNA em Gana, é um outro DNA em Camarões, tá? Então, quando a gente se tem essas análises, quando o assunto é futebol africano, as pessoas se sentem muito à vontade para dizer qualquer coisa. Então, você coloca o termo escola africana para analisar de uma forma extremamente rasa seleções do futebol africano que estão cada vez mais se desenvolvendo e cada vez os processos são mais complexos, tá? E a gente precisa explicar melhor cada geração, assim como essa geração de Senegal e etc. E é importante falar, tá? A gente vai ter um vídeo aqui que é o Guia da Copa. Então, se você está assistindo depois ou durante a Copa do Mundo, esse vídeo já deve ter saído. Se você está assistindo na semana que eu publiquei esse vídeo agora, o Guia da Copa do Mundo sobre as seleções africanas vai ser aqui no canal. Tá bom? E a gente tem, além dessas análises sobre o futebol africano e sobre a escola africana, uma questão bastante estereotipada sobre o futebol africano, né? A gente cresce, eu tô falando todo mundo aqui que chegou aqui de uma certa forma nesse vídeo, com aquele ideal que foi perpetuado, tá? Tanto na Europa, começando na Europa, no Ocidente, como aqui nos meios de comunicação brasileiro, que também bebem dessa fonte europeia e ocidental, né? Como se, por exemplo, o futebol africano fosse um futebol extremamente ofensivo e irresponsável, tá? E como se a gente não tivesse boas escolas no futebol africano que saibam defender muito bem, no sentido de que tenha um sistema defensivo extremamente reconhecido dentro do histórico e da história do futebol africano. É só citar um caso da Tunísia. Hoje, a Tunísia é um exemplo de sistema defensivo bem montado, historicamente falando, quando o assunto é futebol africano, tá? Assim como a gente tem outros exemplos de seleções africanas, principalmente atuais, tá? Que tem um sistema defensivo extremamente louvável. Como é que a gente vai dizer que uma seleção como o Senegal, atual campeã africana, se baseia apenas no modo ofensivo, com Sadio Mané e outros jogadores, quando a gente tem nessa mesma seleção, no sistema defensivo, uma defesa com Koulibaly, um dos maiores zagueiros do mundo, e um goleiro, que é o Edouard Mendy, que foi eleito o melhor goleiro do mundo há 2 temporadas atrás. Como é que a gente explica isso? Tá? Então, assim, existem vários fatores aí para a gente analisar sobre esse termo escola africana, que na verdade muitas vezes serve como algo para reduzir o futebol africano e as análises que precisam ser mais aprofundadas quando a gente fala de seleções africanas na Copa do Mundo, beleza? E também, pessoal, isso é uma questão também que, assim, esse vídeo ele também não é para cagar regra, tá? Não é isso. Todo mundo tá aprendendo, todo mundo tá evoluindo, eu também tô aprendendo a cada vídeo que eu faço aqui, tá bom? Até porque essa questão, até mesmo da escola africana, é como se a gente falasse que o continente africano é uma coisa só, e até mesmo naquela ideia de que a África é um país, né? Que não é um país, a África é um continente, e que é algo que a gente às vezes aprende mesmo na própria escola, já é uma questão geracional, tá? É uma questão até mesmo educacional, sobretudo, educacional, sobre o que a gente aprende, o que é a África desde dos livros da escola, né? Então isso acaba indo também para o nosso cotidiano e para as nossas análises sobre a África, quando o assunto é futebol, quando o assunto é cultura, sobre política, enfim. Então esse vídeo, pessoal, ele é então a introdução para a gente fazer e uma análise e uma crítica sobre as análises rasas sobre futebol africano e sobre seleções africanas na Copa do Mundo. Vamos agora para uma Copa do Mundo no Catar, onde nós teremos 5 seleções de escolas de futebol diferentes, desde o norte africano até a África subsaariana. Não existe essa coisa de analisar as seleções africanas a partir de um estereótipo, que muitas vezes é até um estereótipo racista, tá? Por dizer que as seleções africanas são seleções extremamente físicas ou são só seleções rápidas, como se a gente não tivesse processos diferentes, como eu disse, né, um tempo atrás, né? Como temos a Tunísia, um exemplo desse sistema defensivo no continente africano, como a gente também tem hoje um Senegal, que é um exemplo desse sistema defensivo também no futebol africano, com Edouard Mendy,
né, um dos maiores goleiros do mundo, um Koulibaly, um dos maiores zagueiros do futebol europeu. Então é isso, pessoal. A África, primeiramente, não é um país, seleções africanas não podem ser analisadas apenas por esses estereótipos que a gente vem acompanhando ao longo das décadas, e vamos para uma Copa do Mundo que pode ser histórica para o continente africano, e a gente vai fazendo o nosso papel aqui no África Mamba. Compartilha esse vídeo, tá? Por favor, deixa o like aqui, porque esse vídeo chega mais longe para mais pessoas que não conhecem o canal. E quando estiver chegando na Copa do Mundo, ou agora mesmo, antes da Copa do Mundo, ou depois da Copa do Mundo, ou durante uma Copa Africana, envie esse vídeo, porque a gente aqui está fazendo um papel de colocar outra perspectiva sobre o futebol africano, uma perspectiva de futuro, uma perspectiva que a gente quer ver, por exemplo, seleções africanas vencendo a Copa do Mundo futuramente, quem sabe? A gente quer ver o futebol africano sendo analisado como qualquer outro futebol em outro continente, como na Europa, como nas Américas, como o futebol africano merece ser debatido, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles consigam se informar melhor para chegar à Copa do Mundo e se ver, por exemplo, algum veículo de comunicação colocando uma análise bastante rasa. Envia esse vídeo, tá? Para mais pessoas, para que a comunicação chegue a mais longe. Porque o que muda, pessoal, não é eu chegar aqui e cagar regra. Eu não sou assim, eu não acho que eu sei mais do que vocês, não é essa a questão. O que muda é o compartilhamento da informação e o acesso às informações, porque nem todo mundo tem acesso às informações, tá? A gente está num país que, inclusive, muita galera nem tem internet. Então aqui não é cagar regra. Aqui é apenas compartilhar a informação e vocês jogam essa informação para mais pessoas, e a gente vai aumentando essa teia, porque a educação aqui e o acesso à informação é a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer quando o assunto é continente africano e o debate sobre o futebol na terra e no continente mãe, beleza? Sigam a gente lá no África Mamba BR, no Instagram, que a gente vai estar sempre produzindo mais vídeos lá, principalmente no Reels, beleza? E se inscreva no canal, porque a África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Inscrevam-se no África Mamba, que a Copa do Mundo tá chegando e o guia da Copa vai chegar aí, tá? Depois dê uma avaliada aí nos históricos. Tamo junto, gurizada, e até a próxima. Fé!